Eu sou Herbert Douglas, teólogo, administrador, autor, qualquer coisa que o Senhor quer que eu faça. Eu tenho escrito cerca de 24 livros. E eu não escrevo um livro até sentir que ninguém mais está escrevendo sobre o assunto ou algo que deveria ser feito sobre o que está sendo escrito. Eu tenho que esperar até que o Senhor diga, esta é a hora de escrever. E é por isso que eles todos são tão diferentes. Você disse que espera o Senhor lhe dizer o seu próximo assunto. Como é que é isso? Como você sabe? Como você decide? Como alguém sabe quando o Senhor está falando com ele? Mas sabe, se você mantiver um tipo de emoção diária, talvez cada hora, e você estiver lendo o tempo todo, sabe, na minha profissão, é a história da teologia. É o que tem acontecido na igreja cristã, especialmente nos últimos 2000 anos. Então tudo se encaixa ou não se encaixa. E o que, quando não se encaixa, é um problema, porque isso significa que alguém está deturpando a Deus. Alguém não está dizendo a verdade sobre Deus. Qual o primeiro livro que você escreveu na íntegra? Se eu tivesse um sermão para pregar agora, é a coleção de sermãos de pessoas que eu vi que estavam fazendo a coisa certa no púlpito e na sala de aula. Foi um dos mais vendidos. Em outras palavras, se você tivesse um sermão para pregar antes de morrer naquela noite, o que você diria? Tem alguma coisa que você lembra de pessoalmente ter aprendido em sua experiência como escritor? Da minha experiência como escritor? Quero dizer, alguma coisa que foi, alguma verdade que você aprendeu ao escrever? Algum tema que você tenha escrito? Um tema. Eu diria que é um tema que muitas pessoas descobriram ao longo dos anos e eu sou um homem que gosta do tema do grande conflito, em muitas formas, muitos aspectos. Um tema da grande controvérsia, do grande conflito, simplesmente é deixar a Bíblia falar por si. Você ouve do Gênesis ao Apocalipse, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo no mundo? E o que está acontecendo neste planeta? Existe uma tensão constante entre o bem e o mal, e a luz e as trevas. E sabemos que existe um Deus que colocou tudo isso aqui em primeiro lugar, para ser um laboratório maravilhoso, para que os seres humanos pudessem realmente, em sua própria vida familiar, mostrar ao resto do universo, assim como a si mesmos, como é ser responsável, não apenas perante Deus, mas responsável por seus filhos, responsável perante Deus por seus filhos. É um laboratório. É assim que funciona. Satanás entra em cena com egoísmo e ganância, poder, coerção. E você tem um conflito na primeira família. E você segue essa controvérsia ao longo dos anos. E você verá que há implicações, a escolha de todos. Tudo o que nós fazemos tem a ver com as consequências. Você não pode evitar as consequências. Existe uma lei em que você vai colher para a sua alma. E a boa notícia é que Deus vai te ajudar a fazer a semeadura. E você tem que cooperar com Ele na colheita. Eu chamo isso de cooperação entre homem e Deus. Eu escrevo a respeito de várias formas. Isso vem à tona de diferentes maneiras. Eu escrevi um livro, Deus em Risco. Tem sido chamado de Teologia Sistemática Adventista. É um livrinho pequeno, mas nele eu tentei contar toda a história do que aconteceu depois que Deus deu inteligências ao mundo criado, onde quer que eles estejam neste universo. Liberdade. Liberdade é a obra básica de Deus. Você não pode amar a menos que tenha liberdade. Ninguém é forçado a amar. Você sempre pode dizer, eu não te amo. É claro, mas você tem que dizer, eu te amo em resposta de confiança, por acreditar que o valor da pessoa em quem você está confiando vale a sua vida. Por isso, enterrei minha esposa. Sabe, ela não precisava casar comigo, ela teve que confiar em mim. E esse é o negócio de Deus tentando construir confiança
em todo o seu universo inteligente. Satanás diz que você não pode confiar em Deus, mas discordar dele te faz mais feliz. Ele está esperando o tempo todo com um grande livro e observando e anotando todos os seus erros. E ele é aquele severo juiz. E Deus diz, eu não sou assim. E Jesus veio para mostrar como Deus realmente era. Você quer uma imagem de Deus? Observe Jesus. E se você quer saber o quanto Deus te ama, e onde quer que você vá, quando você voltar, veja Ele morrer. Veja Ele no Getsemane. Veja até mesmo Ele dizendo, meu Deus, por que me abandonaste? Aquele era Jesus falando como se fosse você falando. Como se você sentisse, como se Deus não fosse mais o seu amigo. Essa é a segunda morte para todos que escolhem não ser salvos. De qualquer maneira, o debate da grande controvérsia envolve todos os aspectos da vida humana. Por que Deus permitiu que Satanás existisse? Por que o pecado e a tristeza tiveram início? Era só Deus fazer assim. A coisa só piorou. Quando você nasceu, já era da igreja ou você... Não, eu era só... Nós éramos apenas uma típica família da Nova Inglaterra, na depressão. E meu pai tinha um emprego. E isso não era normal quando havia 25 a 30% dos homens que não tinham emprego nos anos 30. Eu vi homens cavando túneis WPA e tudo o que era necessário para os sistemas de esgoto de Springfield, Massachusetts. E em seu trabalho, eles usavam roupas que eram seus ternos. Era tudo que eles tinham. Lá embaixo, apenas cavando, para outra pessoa cavando. E eu estou assistindo isso. E eu era o mais jovem e eu disse, isso não é bom. Bem, meu pai chegou em casa uma sexta-noite e nos contou algo que deixou minha mãe feliz, me deixou feliz também. Eles aumentaram para $1 por hora. $40 por semana. E essa foi uma época quando minha mãe voltava para casa com um saco de comida por $10. Era suficiente para o resto da semana. Mas, novamente, ao longo de todos aqueles anos, certamente ajustaram os salários até que ele patinou naquele trabalho por 40 anos. E então, os rapazes tinham que ir para a igreja. Nós éramos, eventualmente, 5 homens na família. E eu era o primeiro. Mas sempre íamos à igreja batista ou à metodista, o que estivesse mais perto. Era a primeira igreja onde íamos. Você mencionou que era batista. Então, como você veio para o sistema adventista? Essa parte é interessante. Nós tínhamos uma vizinha, uma senhora alemã que chamávamos de Irmã Scherer. Eventualmente, ela mal conseguia andar. Ela mal conseguia falar inglês. Mas ela viu essa jovem família, e ela tinha 2 meninos naquela época, que moravam no 2º andar. Eles chamavam de cortícios naqueles dias, 2º andar. Você os chama de condomínios hoje. E ela saía pela escada dos fundos para chegar à nossa casa na porta dos fundos, porta da cozinha, toda semana com a revista Signs of the Times. É interessante, e eu era um bom leitor com cerca de 12 anos, mas eu gosto de ler. Minha mãe lia, ela tinha pilhas de livros. E então ela fez algo como um pequeno truque que muitos adventistas aprenderam. Ela disse, pessoal, levem as minhas reuniões aos meus cultos, acontecem no domingo à noite. Meu pai e minha mãe, se sentindo obrigados por toda a atenção que recebíamos, então nos vimos obrigados a levar essas reuniões. Eu ia às reuniões. Francis Bush havia acabado de se formar na AUC. Uma voz espiritual maravilhosa. Pregou seu primeiro sermão evangelístico. E eu fiquei encantado com sua habilidade de se projetar, e eu ouvi o que ele disse. Essa coisa de sábado do 7º dia, eu pegava as Signs of the Times e não causava nenhum impacto real. Mas agora ele estava realmente deixando claro para mim e todo o resto. Então minha mãe e eu fomos batizados. E meu pai e os outros meninos batizaram alguns anos depois. E aquilo me levou a tomar várias outras decisões.
olhando para trás, eu era uma criança, mas eu estava no time de beisebol do campeonato em Springfield. E nós iríamos a Boston para os playoffs estaduais. Eu lembro que estávamos indo bem, meu pai estava tão orgulhoso, todo mundo tão feliz. E eu disse ao treinador, eu acho que vou me demitir. Por quê? Bem, eu estou indo à igreja nos sábados agora. Uma criança. E eu voltei para aquela igrejinha marrom em Springfield, Massachusetts. Nunca olhei para trás. Nunca. Foi a melhor decisão que eu já tomei. Mas foi uma decisão significativa para mim, para todos. Você enfrentou algum desafio depois de tomar essa decisão? Tipo, alguma recaída? A única coisa que provavelmente foi uma proteção contra tudo isso na minha vida jovem, vida social e tudo isso. Agora, ainda indo para Tech High, e envolvia o time de beisebol e outras coisas que estavam acontecendo. Mas eu tinha um grupo maravilhoso de adultos. Na verdade, nessa igreja adventista do sétimo dia, que simplesmente colocava seus braços em volta de nós. Eles sempre tinham alguma coisa acontecendo na sexta-noite, ou no sábado à noite, sábado à tarde às vezes, e você se sentia tão envolvido pela comunhão, você não queria perder nada, mesmo que você estivesse a 80 quilômetros de distância. Aquilo foi uma grande lição para a minha juventude, cuidar dos jovens. Olhando lá atrás, para os jovens de épocas mais antigas, como você vê os jovens de hoje? É diferente atraí-los agora do que era naquela época? E, se for o caso, como você aborda isso, trazendo para os jovens de hoje? Eu vivi por várias gerações e cada uma era bem diferente da anterior. O boomer era algo para o qual não estávamos preparados. Mas agora, quando parece que desce o nível em que as pessoas que nasceram naquela época estão dizendo o que está acontecendo com os nossos netos? O que está acontecendo? Mas as crianças ainda são as mesmas, os jovens, os adolescentes ainda são os mesmos. O único problema que as crianças têm hoje é que muitos poucos deles, em qualquer igreja, não têm ideia de quem é Jesus. É um nome, é uma doutrina a ser dominada, mas ele não é um amigo. Ele não é alguém que interpreta Deus para nós. Essa é a diferença, eu acho. E se as crianças não têm pais que possam ensiná-las, e elas vão para escolas e igrejas que não ensinam isso, como você espera que as crianças tenham uma imagem real do tipo de universo em que elas estão vivendo? Como você contorna esse cinismo sobre isso? Ou esse conhecimento? É claro que depende do nível de educação. E então, muitos deles podem terminar o ensino médio sem nenhuma bússola moral. Membros da igreja, batizados, sem nenhuma bússola moral. E mais do que eles não deveriam matar pessoas. Na verdade, não deveriam roubar, nem trapacear. É o que todo mundo está fazendo. Como você vai progredir se não fizer? Os pais e as mães não demoram muito para que possam expulsar seus filhos de casa, enviar para longe. Eles não têm aquele intercâmbio com tias e tios, não têm aquele ambiente familiar que é um ambiente seguro, como anos atrás. É difícil, é difícil. E é por isso que há algo que não devemos fazer, mas está sendo feito com frequência, que é por que devemos dar aos jovens o que eles querem. Temos que prover cultos e encontros jovens, mas é como eles querem ou eles não virão. Isso é brincar em serviço. Crianças sabem quando estamos falando sério. Eu me lembro, não estamos nessa sozinhos, quer sejamos casados ou não. O Senhor está trabalhando em cada pessoa que já nasceu neste mundo. Ele é a luz que ilumina cada homem que veio ao mundo. João 1:9 e Romanos 1, Romanos 2. O Espírito Santo está com toda e qualquer pessoa. Não importa a cor da pele, não importa onde nasceu.
Portanto, não se trata apenas do que você faz. Fazer com que as pessoas pensem em salvação. Há 1000 maneiras diferentes de transmitir isso às pessoas, mas você não é o único que trabalha com essa criança. Você pode fazer uso de um feixe de luz que eles tenham, de algum monitor ou alguma tela. Comece com algo. Pessoas que eventualmente foram redimidas, nem todos têm o mesmo volume de luz antes de morrerem ou antes de serem trasladados. Mas é totalmente escuro, como se fosse tão escuro que nem a porta você consegue encontrar. Mas você consegue ver uma rachadura na porta. É luz suficiente para sair desta sala. Talvez esta seja toda a luz que algumas pessoas têm para fazer boas escolhas. Decidirem que vão fazer melhor hoje do que fizeram antes. Deus está agindo. Mas temos que trabalhar para tornar isso pleno. Meu trabalho, em meus livros, meu último livro especialmente, sabe, eu escrevi de todo o coração. A maioria deles saiu da minha cabeça para alcançar o coração de alguém. Desta vez saiu do meu coração e foi para o meu coração. É a diferença de Jesus. E você acredita? Eu li aquele livro novamente pela primeira vez antes de dormir à noite. E eu digo, Senhor, isso é maravilhoso. Eu estou falando sobre ele. Não é sobre mim. Eu sou apenas um escritor. Eu estou apenas tentando desenhar imagens de como Deus é. Ok, então. Durante o intervalo, você mencionou algo sobre uma divisão na teologia, como se granadas fossem lançadas para frente e para trás. Como você acha que podemos vencer essa divisão e juntá-las novamente? Ou não é possível? Bem, foi feito por meio de Ellen White. Eu não conheço nenhum teólogo, escritor religioso, em 2000 anos, que tenha feito o que ela fez em suas simples mensagens. Certamente são grandes livros. Desde o apóstolo Paulo, eu sei que as pessoas dirão, ho. E eu vou enfrentar qualquer um. Porque você só tem que fazer uma história da teologia. Eles estão divididos entre os objetivistas e o assunto disso. Toda a filosofia, toda a teologia começa assim. Platão, Aristóteles, são nomes mágicos conhecidos no mundo da filosofia, mas o ideologista e o subjetivista, o materialista, ou a teologia, são aqueles que enfatizam a autoridade da Bíblia, ou aqueles que enfatizam a razão, a pesquisa histórica, o sentimento, como uma fonte de verdade. Então, onde você começa? Começa com muitos, começa com Deus. Deus geralmente vem primeiro. Nem sempre o teólogo vive, mas ele vem primeiro. E ele fez o homem para ser não uma árvore, não uma pedra, nem um sapo. Ele fez um homem para ser um amigo responsável. Um amigo que é capaz de responder. Isso é o que significa responsabilidade. Eles são capazes de responder a Deus. E Deus está fazendo tudo o que Ele pode para prender a atenção do homem no que vale a pena ouvir. Vale a pena confiar. Bem, o homem caiu porque começou a confiar em seus próprios sentimentos. Mas o diabo diz, sabe, Deus está escondendo alguma coisa de vocês. Porque se você realmente comesse dessa fruta como eu comi, você teria a mesma sabedoria que eu. Você realmente saberia a diferença entre morte e vida, o bem e o mal. Ou não vale a pena descobrir? Deus está escondendo algo de você. Está segurando. E a única outra pessoa no universo que sabia disso, o diabo realmente estava dizendo por experiência própria com os anjos maus. Eles descobriram o que a vida e a morte, o bem e o mal realmente são. Quando você começa a confiar em seus sentimentos e confiar no sentimento de outras pessoas, que de alguma forma evocou sua admiração, você pode confiar nele. Olha só o jeito dele de falar. Bem, ao longo dos anos, essa tem sido a luta. É uma oscilação para frente e para trás, é um balanço, onde as pessoas são muito objetivistas. Eu explico isso depois. Existem respostas de subjetivismo, indo e voltando ao longo dos anos.
Ellen White transcende aquela imagem maravilhosa de subjetivistas e objetivistas por causa de algo sobre liberdade, razão, senso comum. É muito importante, porque as palavras que você quer manter há muito sentido na autoridade, onde você tem alguma certeza, onde você pode confiar em algo que está lá, como Jesus estava lá. Mas estas palavras que eu estou falando com a minha mão esquerda, as pessoas também vão lutar. Mas você não pode deixá-los lutando de um lado para o outro até o último sermão que talvez você tenha ouvido no sábado de manhã. Você diz, onde ele está nesta dicotomia entre esses subjetivistas e esses objetivistas? Está em toda a palavra de fé. Aquela palavra dividiu a igreja cristã por 2000 anos. Todo mundo usa a palavra fé. Não é que algumas pessoas usam e outras não usam. Todo mundo usa. Seja você um nazista tendo fé em Hitler, ou muçulmanos tendo fé em Alá. Os cristãos têm os mesmos problemas. Em 1888, por exemplo, mas há outros exemplos. Os líderes de nossa igreja, bons homens que trabalharam 85, 90 horas por semana, obreiros fiéis, sabem realmente o que é a guarda do sábado. Eles eram objetivistas. Eles acreditavam que a sua fé realmente seria melhor expressa em quantos textos bíblicos você conhece. A doutrina sobre isso e isso. Ganhar nota máxima em todos os testes. Você conhece a Bíblia, sabe como debatê-la. Os melhores debatedores da América eram adventistas. Mas eles não deixaram sua doutrina informá-los sobre que tipo de pessoa essa doutrina se refere. O que essa pessoa significa para você? O que está acontecendo com você? Quando a fé é entendida como uma resposta subjetiva a um Deus objetivo, nosso Deus com autoridade, e o ser humano com um desejo humano de encontrar certeza em seu coração, eu acredito nisso porque significa muito para mim confiar naquelas palavras de Deus que você chama de fé. Confiar e obedecer no que você acredita valer a pena. Bem, quando Ellen White e Jones and Wagoner estiveram no centro do palco, foi um alvoroço, porque soou para esses bons homens. Mantenham-o forte. Todo mundo conhecia as doutrinas da igreja. E dizer que esses homens aqui, enfatizando a fé que deveria estar transformando vidas, este era um novo pensamento para eles. Para eles, simplesmente não fazia parte do vocabulário deles. Mas os objetivistas pensavam que esses Jones and Wagoner e até Ellen White, ela teve o pior momento de sua vida, ela disse. O pior momento em sua vida foi durante a conferência de 1888. Eles o consideravam como antinomianismo, ou seja, são contra a lei. São como o resto dos metodistas e batistas, que eles são santificados porque acreditam que Jesus em seu coração pode trazer o Espírito Santo. Algo estava acontecendo, talvez. Mas eles argumentam à meia-noite que a lei não era mais necessária porque Jesus cuidou disso na cruz. Mas eles eram pessoas maravilhosamente santificadas em suas próprias palavras. E então aquele equilíbrio de temer essa ênfase no que a fé faria levou esses homens a serem um pouco duros. E muitos deles vieram para ver o que estavam objetivando. Não todos. E foi Ellen White que ajudou a expressar o que estava acontecendo em livros como Caminho a Cristo. Quantas vezes eu li Caminho a Cristo? 50 vezes? Eu não sei, eu leio toda vez que paro de trabalhar. E eu aprendo. Eu nunca vi isso antes. Página 50, página 63. É a vida que está nessas palavras
o desejado de todas as nações. É sobre uma bênção. Parábolas de Jesus, para mim, é o mais profundo livro teológico já escrito. Já escrito. Eu sei, você está dizendo, essa é a minha opinião. Sim, é a minha opinião. E eu vou explicar isso a qualquer um algum dia. Porque essa é a razão. Foi isso que aconteceu. Ellen White pôde ver a imagem total do que está errado sobre a fé doutrinária. Ou o sentimento de fé. Bem, isso parece bom para mim. Faz sentido para mim. De onde isso veio? Bem, isso é o que Deus disse. As pessoas podem adorar no domingo, na segunda ou na terça, se elas se sentem bem. Deve haver algo a que todos nós respondemos, porque nós não estávamos lá na criação, nós não criamos nossas próprias regras, não somos bons o suficiente para isso. E esse foi um pequeno exemplo histórico de como essa dicotomia entre aqueles que enfatizam a palavra doutrina e aqueles que enfatizam, a vida conta, ou cada um de nós diria, ambos estão certos. E esse é o ponto. E Ellen White mostrou que ambos estão certos no que afirmam, não no que estão negando. Quando você quer um copo d'água, e eu tenho, você chega para mim e diz, você pode me dar um copo de hidrogênio? Não, eu quero um copo de oxigênio. Alguém poderia dizer. Você vê, são perguntas tolas. Porque se você quer água, você precisa ter o hidrogênio e o oxigênio juntos, água pura. Se você quer fé, então você precisa ter a autoridade de Deus e a resposta humana juntas. E se não estão juntas, transformando sua vida, não é fé. É um mito. Existem 1000 maneiras de explicar a fé, mas só há uma maneira certa. Então você acha que a igreja tem a oferecer o que ninguém mais tem? Essa é a questão fundamental, básica, que todo adventista deveria ser capaz de responder. De alguma forma simplificada ou um pouco mais acadêmica, mas certamente a pessoa deveria ser capaz de responder. O que é mais impressionante para mim é que quando eu tornei-me um garoto adventista, eu trabalhei na faculdade e no ministério. Foi uma apreciação crescente e uma estabilidade crescente, que o que eles chamam de Jesus é, na verdade, um amigo pessoal. Que tudo o que Jesus disse faz sentido. E quando eles me dizem que Jesus vai ser o meu melhor amigo, mas ele não pode estar por perto porque ele está lá em cima, no santuário celestial, mas ele enviou seu melhor amigo para ser alguém igual a ele. Consolador, que vem do grego parakletos, é alguém chamado para estar ao seu lado, para chamar para o seu lado quando precisar, dele o tempo todo. E eu quero ao meu lado o tempo todo. Mas este Espírito Santo vai fazer por você e por mim o que ele fez por Jesus, para mantê-lo longe do pecado. E o trabalho deles, o meu trabalho, é a cooperação com Deus. É usar cada facilidade que eles estão me dando para garantir que, com o passar do tempo, que eu os ajude a me ajudar a superar os hábitos herdados e os hábitos cultivados e o próprio pecado. O pecado é simplesmente uma contradição de tudo aquilo que Deus diz para fazer. Pecado é isso. Basta contradizer. Quando você diz não para tudo que Deus disse, isso é pecado. Eu não posso nomear os pecados da vida dos outros. Isso não é da minha conta. Isso é da conta do Senhor. Mas com certeza eu sei que eu estou em contradição. Eu sei o que é certo.
Ellen White tem uma pequena frase que é tão útil para mim e para outras pessoas, talvez. Siga o dever conhecido. Dever conhecido. Eu não posso seguir um dever que eu não conheço. Eu não sou responsável pelo que eu não sei. Mas eu sei que estou assistindo coisas que não deveria na televisão. Mas hoje eu não assisto a bons programas que eu assistia há 5 anos atrás. Bons programas, sem problema. Eu não assisto mais, eu não tenho nem tempo para assisti-los. Eu simplesmente não tenho mais interesse, eu costumava ter interesse. São apenas muitas coisas. O tempo é tão curto em um dia. Eu tenho apenas 24 horas. Eu não tenho mais 24 horas, eu tenho que dormir, infelizmente. Toda vez que eu vou para a cama, minha esposa entendia isso. Temos mesmo que ir para a cama, querido. Por quê? Porque temos tantas coisas na mente e queremos terminar e fazer todos os dias. Eu não tenho tempo para coisas que eu tinha tempo há 5 anos atrás. Porque o meu dever conhecido está me guiando passo a passo. Fé é simplesmente andar na luz que você possui, dever conhecido. O Senhor não nos condena por sermos pecadores. Ele nos condena por não andarmos na luz que está em João 3. A maioria dos cristãos sequer sabe disso. Ele não veio condenar os pecadores. Ele veio para redimi-los. E isso significa que devemos entender, parece-me de alguma forma, o que Deus pretende realizar com este plano de salvação. Somente os adventistas hoje têm a resposta que satisfaz a mente real de qualquer pessoa. E que Deus está tentando resgatar os rebeldes, os quais todos nós temos sido, e levá-los a um lugar onde eles estão seguros para receber a vida eterna. Ele não vai dar a vida eterna para rebeldes que vão começar a mesma coisa de novo em algum lugar, só porque eles são legais e cantam bem. Talvez sejam bons pintores ou... Não. Deus está interessado em repovoar essa terra eventualmente, com pessoas que querem mais do que simplesmente dizer, eu não quero mais pecar. Pessoas que desenvolveram hábitos que são tão naturais, tão espontâneos. Pessoas que nunca mais pecarão, porque seus hábitos serão muito responsáveis. Eu acho que todo mundo hoje precisa dar uma olhada nessa pergunta. Estou sendo tão responsável? Estou respondendo ao que eu sei que Deus quer que eu faça, porque Ele está esperando por pessoas nessa terra que digam a verdade sobre Ele, em quem Ele possa confiar, que vale a pena confiar. Ele está seguro porque Ele é muito bom em cumprir suas promessas. Deus é muito bom em cumprir suas promessas. Eu vivi uma vida de promessas cumpridas. Minha esposa também. Nós amamos um ao outro e amamos o que sabemos sobre Jesus, porque acontece que é algo tão tangivelmente responsivo e preciso. Eu nem sei como explicar. Está sempre acontecendo. Eu aprendi isso, especialmente quando eu estava na pós-graduação. Eu fiz 3 anos do meu treinamento no seminário e depois levei mais 3 anos para o meu doutorado em teologia, na Escola de Religião do Pacífico. Uma escola muito liberal, mas com professores profundamente comprometidos, que realmente amavam bem em graus variados, mas muito comprometidos com a verdade e com o que eles entendiam ser a verdade. E eu estava em seminários quase todo o tempo. O professor conduzia muitas pesquisas que fazíamos antes de chegarmos a esse seminário. E nós ouvíamos e interagíamos. Um dia, no final de um trimestre, e esse homem em particular era professor em outro seminário, estava fazendo o mesmo curso comigo. Ele puxou a cadeira na biblioteca para mim
e disse, ok, Douglas, o que você tem lido? E bem assim, as prateleiras lá em cima, você conhece uma biblioteca? Eu disse, bem, esses são os livros que eu estou lendo. Ele disse, nós já lemos tudo isso aí, nós já sabemos isso. E eu não entendi. Eu disse, ei, por que você me perguntou o que eu estou lendo? Ele disse, olha, estamos na mesma turma, eu e você, e estamos conversando, e eu cheguei a perceber que você não é muito de conversar. Daí esperamos, e sentamos lá e esperamos você dizer alguma coisa, e quando você fala, você junta tudo. E então nós dizemos, bem, o que você está lendo? Aquilo me abateu. Eu levantei e levei-o para aquela seção da biblioteca onde temos os livros de Ellen White. E eu disse, bem, talvez isso seja algo que você não tem lido ultimamente. E eu peguei alguns dos cartões da biblioteca e alguém estava lendo aqueles livros. E eu disse, isso para mim faz muito sentido. Você consegue pensar em alguns casos em particular que se fixam em sua mente quando Deus veio até você e aumentou sua fé? Sabe, uma das lembranças mais agradáveis que eu tenho, nem todas as minhas lembranças são agradáveis, mas algo agradável é quando eu me lembro de como Jesus interveio na hora certa, de uma forma que eu nunca poderia prever. Lembro de uma noite, durante um período em minha vida que foi muito difícil, em muitos aspectos. E era num sábado à noite, cerca de 1 hora. Eu não tinha tentado dormir. Eu já vinha tentando dormir há 3 ou 4 semanas. E eu não vinha fazendo um bom trabalho por muitas semanas. E eu disse, Senhor, eu não vou tentar dormir até que tu me digas o que fazer. É isso. Então eu peguei o Desejado de Todas as Nações, e eu fazia isso frequentemente. Vá para o capítulo Não se turbe o vosso coração. E eu comecei a ler. Fiz isso muitas vezes. Eu fui até a página 668. O Senhor proverá para ti e aqueles que não desejam fazer nada para desagradar a Deus saberão, depois de apresentarem o seu caso perante Ele, qual o caminho a seguir. Receberão não apenas sabedoria, mas força. É exatamente o que eu estava procurando, Senhor. Desliguei a luz e fui dormir. Primeira vez em semanas. Mas agora eu esperava para ver o que ele iria me instruir a fazer. Às 10 horas da manhã seguinte, alguém muito especial que eu nunca imaginei que me ligaria, me ligou de tal maneira que eu fiz algumas perguntas a ela. E o que ela disse para mim era tudo o que eu precisava saber. A partir daquele momento eu sabia exatamente como tudo isso seria tratado. Agora, eu nunca poderia ter planejado que aquela pessoa me ligasse no domingo de manhã. Era simplesmente o Senhor respondendo minha oração, ou cumprindo sua promessa para mim. Ele está apostando todo o universo em suas promessas para você e para mim. E todo o universo está assistindo, mas Ele é muito bom em cumprir suas promessas. Eu me lembro de outra vez, quando eu estava trabalhando com a Review and Herald nos anos 70. Anos 70, anos maravilhosos. E havia uma senhora que era casada com um dos homens da Associação Geral. Eu tenho uma boa conexão com ele, mas ela estava dizendo coisas ao meu respeito. E eu acabei descobrindo coisas ultrajantes. Coisas que simplesmente ela estava criando. Como você conserta algo assim quando você nem ouviu a pessoa dizer, mas você sabe que ela está dizendo isso? E isso é uma coisa que você e eu temos. Você não quer deixar para lá. É a sua reputação, você não pode pagar por isso. É ridículo.
Quando as pessoas dizem, bem, os seus amigos te conhecem, os seus inimigos não vão acreditar em você. Não faz sentido. Essa realmente não é a maneira de lidar com um problema assim. Então, eu fui ao livro de Provérbios. Eu faço isso de vez em quando. E eu disse, Senhor, tu sabes, eu fiz um trato contigo. Tu sabes que eu só vou parar de ler quando tu me disseres o que fazer. Então, nesse dia, eu acho que eu estava no capítulo 4 e eu vi amanhecer. Por que você não convida os dois para almoçar? Eu nunca fiz isso antes. Eu liguei para ele e disse, você sabe, nós temos passado pouco tempo juntos ultimamente e eu gostaria de almoçar com você e sua esposa. Oh, sim, eu vou verificar com ela. Então eu sugeri o lugar e a hora. Então tivemos um intercâmbio normal. Então eu disse, sabe, eu preciso da sua ajuda. Eu realmente preciso da sua ajuda. Há algumas histórias sendo ditas em torno de um grupo aqui. Eu simplesmente não sei como lidar com isso. É algo tão desconcertante. Eu preciso da sua ajuda. O que foi? O que estão falando de você? Eu olhei para ela com o canto do olho enquanto eu falava com ele. E eu mencionei algumas coisas. Eu não consigo imaginar alguém falando isso de você. Ele virou para ela e disse, você lembra de alguma história assim? Ela ficou chateada. De qualquer maneira, tudo acabou bem. Tudo acabou bem. Eu nunca mais ouvi nada sobre os seus comentários depois disso. Mas o que isso causou em mim foi que pelo menos eu parei emocionalmente para mim. E talvez a tenha ajudado também. É sempre o Senhor agindo. Eu posso contar história após história. Nenhuma que eu goste, mas Deus me ajudou através disso. Funciona. Deus é maravilhoso. Você escreveu um livro chamado O que Ellen White significa para mim. O que o Adventismo do Sétimo Dia significa para você? Como eu disse antes, a Igreja Adventista me atraiu para uma compreensão crescente e madura de como Deus é. Eu vim saber quem Jesus realmente é, não é um Jesus incompleto. Agora, aquele Jesus que a maioria das pessoas abandona na cruz e coloca cruzes em seus quartos. Ou nos sermões. E eles pensam em Jesus na cruz. É claro, ele é o centro da nossa salvação. Mas ele não é só isso. Ele também é o nosso maravilhoso Redentor, no céu, mediando. E essa palavra mediador tem que ser explicada. De qualquer forma, seu trabalho principal agora é me fazer entender que tipo de presente ele e o seu pai nos deram. E isso vai transformar a vida de qualquer pessoa. Se você realmente souber o que é o presente. Não é meramente... Ele promete a vida eterna com base em que nem todo mundo vai conseguir. Então, me diga claramente o que tu queres que eu faça, Senhor. A Igreja Adventista, para mim, especialmente nos escritos de Ellen White e em alguns professores e pregadores maravilhosos, deixaram isso muito claro para minha mente em crescimento. Eu apenas aprendi e passei adiante. Eu não quero escrever nenhum livro que não se concentre na graça. A graça é Deus se movendo em sua direção. A fé é o seu movimento em direção à graça. A graça é... Eu digo isso de forma elíptica. Eu chamo de elipse teológica. A graça sempre traz em uma mão a parte que perdoa e na outra mão a parte do poder, mudança, transformação. Você não pode ter um sem o outro. É a água novamente. Se você quer a graça, você não pode ter apenas um e pensar que completou o negócio. O negócio é quando você coloca perdão e poder juntos através de uma vida transformada. Então isso significa, obrigado Jesus pelo que tu fizeste por nós naquela cruz, porque isso simbolizou 33 anos de compromisso, que eu não tive que passar, mas tu passaste. Tu quisestes fazer isso, para provar algo, para provar para as pessoas que elas podem viver nesta terra enfrentando Satanás. E
vencê-lo em seu próprio terreno, no seu território. Jesus fez isso por mim, além de me mostrar qual é o fim de todo o pecado quando você é realmente abandonado por Deus no final do milênio. Mas saber que Jesus está no céu hoje, como o meu mediador, intercedendo entre mim e Satanás, e todos esses anjos maus que só causam morte e destruição. Problemas de várias maneiras. Todo tipo de problema que todos nós entendemos. Talvez nem entendamos todas as maneiras, mas Ele está fazendo tudo para me desanimar. Ou para dizer que não vale a pena. Ou dizer, bem, isso não parece estar funcionando para mim. Não está dando certo comigo. Quando temos o Espírito Santo, Jesus intercedendo, se alguém entrar por aquela porta agora, você não viu, ninguém aqui viu, mas eu vi. E ele vem com um taco de beisebol, e ele vem para bater em você. Eu conheço a minha reação. Eu já fiz isso antes. Eu vou me interpor entre você e aquela pessoa má. É isso que Jesus está fazendo todo dia. Por você e por mim. E eu posso contar com isso, porque essa é a promessa dele. Mas ele tinha que ser uma pessoa, lá em cima, que já tivesse passado por aqui. Ou não teria nada realmente a dizer? Como poderia realmente falar para ele em minhas orações? Se ele nunca esteve onde eu estou, seja você de 2 anos de idade, ou 15, ou 16, ou 20, ou você seja do sexo oposto tão atraente, que tipo de acordo Deus pode dar a você e a mim para que tenhamos coragem, conforto e prazer para sermos simplesmente decentes com o sexo oposto e não tirar vantagens dele? Jesus teve que enfrentar isso. As pessoas dizem que isso é tolice. Ele sabe o que é ser solitário. Falando de solidão, ele soube o que é enfrentar a morte. Ele sabia que nós encontraríamos pessoas que estão enfrentando a morte. Ele sabia de pessoas que fracassaram. Jesus, como homem, não merecia aquilo. Não havia ninguém por perto, mesmo após 3 anos, que dissesse: eu estou contigo. Não se preocupe, eu cubro suas costas, eu estou aqui com você. Não havia um. João estava ali, meio perto. Mas ele olhou e disse: Senhor, Pai, parece que eu falhei. Eu tenho um capítulo sobre isso no meu livro, A Diferença de Jesus. Muitas pessoas têm dúvidas, eu tenho um capítulo sobre dúvidas. Jesus viu tudo, ouviu tudo. E esse é o tipo de Deus a quem eu oro todas as noites, porque Ele sabe exatamente pelo que estou passando. Se eu tiver um problema legal, eu não vou ao meu nutricionista. Eu procuro um advogado. Por quê? Porque ele já esteve lá, ele passou por tudo. Eu vou ao nutricionista se eu tiver uma dor no estômago, porque ele entende disso. É por isso que Jesus é tão completo. Os adventistas têm uma compreensão completa de Jesus, não um Jesus incompleto. Eles não o seguram lá na cruz. Eles o têm lá em cima, no lugar santíssimo. Em breve ele voltará, e você não pode ter um sem o outro. Você não conhece Cristo. Ninguém consegue um copo de água sem o hidrogênio ou o oxigênio. Esse é o ponto de vista adventista. E a maioria dos nossos jovens não conhece Jesus dessa maneira. E eu tive que fazer isso muitas vezes, com pessoas mais velhas, bem como com pessoas mais jovens. O que você pode me dizer para que eu tenha alguma esperança essa noite? E eu li João 3 para essas pessoas. Apenas li para elas. Bem devagar. Assim como Nicodemos ouviu pela primeira vez. E você aprende sobre um Deus que foi tão gracioso para nós.
E apesar de não ser compreendido, Ele se entregou por esse mundo para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos vida eterna. Mas a palavra perecer é interessante no grego. É a palavra que diz: não cometa suicídio espiritual, não vá matar a si mesmo, ou simplesmente não pereça, mas não vá se matar. Você tem a vida eterna se você aceitar o que Ele fez por você. Jesus não te condena porque você é um pecador e lança isso dia após dia. Ele pode te condenar porque você se afastou da luz que você tem agora. Apenas siga o dever conhecido que você já sabe. Jesus busca pessoas em quem Ele possa confiar. E saiba que Jesus busca por pessoas que irão vindicar que o que Ele tem dito a você realmente funciona. Você pode ser mais que vencedor. Você não precisa ser um avô mal-humorado. Não precisa ser uma dona de casa atrevida. Não precisa ser um adolescente trapaceiro. Deus cuida disso se você der a Ele a sua vida. É só dizer: Senhor, eu não posso fazer isso sozinho. Ele fez isso por mim e eu sei que Ele fez isso por muitas pessoas. E deixe-me dizer uma coisa: Ele é bom em cumprir suas promessas.